dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, livre, junto, livre, junto. Boa noite, igreja. Boa noite para todos. Quanto tempo a gente não se fala, né? Mas, devido a esse período aí que a gente está sofrendo de pandemia, de reclusão, ainda bem que a gente tem esse meio para a gente estar confraternizando, estar fazendo o nosso culto ao nosso Deus. E hoje, para iniciar esse culto, do dia 7/6 de 2020, vamos iniciar com o Salmo número 8. Salmo número 8. Quem tem sua Bíblia, acompanhe. Assim diz a palavra. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa do teu adversário, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que visites. Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos da glória e honra e a coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre obras das suas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Essa é a palavra do nosso Deus. Vamos orar, né, para que Deus esteja preparando nossos corações nesse dia e vamos pedir a Deus para que Ele fale aos nossos corações através da palavra
pregada. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, cada um, ó Pai, no seu lar, ó Pai, neste momento, e que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor esteja tratando com cada um, dando da Tua misericórdia, fazendo suprir as necessidades de cada um. Nós sabemos que grandes são as dificuldades nesses dias, mas o Senhor que é o dono do ouro, da prata, da saúde, de tudo o que há. Por isso nós te pedimos, Pai, que venha de encontro ao povo, a sua igreja, e que, em nome de Jesus, o Senhor esteja tratando com cada um nesse dia, neste momento, e que essa palavra, Pai, e esse culto que prestaremos ao Senhor neste momento, seja para glorificar o Teu nome, seja para agradecer por tudo o que o Senhor já tem feito por nós nesse dia, e que, em nome de Jesus, o Senhor esteja se agradando, Pai, de tudo que fizermos aqui. Que o Senhor esteja, ó Pai, com aqueles que estão trabalhando, ó Pai, neste momento, para que a Tua palavra chegue no lar de cada um neste momento, nesse dia. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite. Amém. Graça e paz, meus irmãos, alegria. Mais uma vez estarmos aqui reunidos para louvar ao nosso Deus. Obrigado, presbítero Gilmar. Muito importante esse momento. E eu queria que você agora, meus irmãos, na sua casa, onde você está, se juntasse a nós nesse grande coro. Vamos louvar, né, Massinha? Isso mesmo. Que está o Dido, pastor Carlinhos, dos montes corre para o mar. Vamos cantar, bem animados. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Como é precioso a gente ter esse chamado de louvar a Deus, de agradecer. E o hino que nós vamos cantar agora é essa contemplação de que podemos olhar e toda a natureza declara as preciosas obras na mão do nosso Senhor.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, queridos. E essa criação é de um Deus que é soberano, que cria todo esse universo e sustenta esse universo diariamente, mas ao mesmo tempo é um Deus pessoal, que cuida de cada um de nós. Isso é muito precioso, isso é tremendo. Então vamos louvar a Deus com esse cântico. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo.
feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui nessa noite, mais uma vez, reunidos nesse tempo de culto a Deus. E hoje é um domingo especial, é o domingo da Trindade, no calendário litúrgico. Mas também, esse domingo, eu quero trazer, dentro do tema do domingo da Trindade, eu quero trazer um outro tema que é derivado, que está dentro do salmo proposto para hoje, porque essa semana foi a semana celebrado a Semana do Meio Ambiente. E dia 5, sexta-feira, foi o dia do meio ambiente. E vocês estão vendo todo esse cenário que foi preparado aqui, de maneira tão bonita aqui na igreja, pela Marcinha e pelo CA, e com o Rubão também, juntos, trabalhando. Isso tudo foi em virtude de ontem, que nós tivemos aqui, na Igreja Presbiteriana de Lago Norte. Aqui foi o lugar da transmissão de um sarau com o tema Arte, Meio Ambiente e Fé Cristã, através da campanha Renovar o Nosso Mundo, e nós fomos então convidados a dirigir esse sarau, e foi um tempo muito gostoso, 3h30, com arte, relembrando o chamado de Deus para a igreja acerca do cuidado com a criação. E hoje então, quando se nos é apresentado, né, dois textos bíblicos, tanto Gênesis capítulo 1 quanto Salmo 8, ambos tratando sobre essa temática, resvalando na temática do meio ambiente, eu gostaria de abordar também sobre esse prisma. Por isso nós tivemos o Gladir cantando aí o Paz e Comunhão, o Célio e a Ednei cantando essa canção agora, Quero Louvar-te, as aves dos céus cantam para ti. É por isso que as músicas que o Rubão e a Marcinha nos conduziram hoje também traziam toda essa temática do cuidado com a criação. Bem, então eu vou ler novamente o Salmo 8, que já foi lido uma vez pelo Gilmar. Eu gostaria de relê-lo nesse momento. Ele diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Nós vamos orar mais uma vez, antes de começarmos aí a reflexão sobre esse salmo. Vamos orar. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, por esse tempo que já estamos aqui em adoração ao teu santo nome. Pedimos e rogamos que o Senhor fale no nosso coração nesse momento, que o Senhor encontre as pessoas que estão conectadas conosco e aquelas que virão se conectar, para que o Senhor fale ao coração delas. Sabemos que o teu Espírito, ele é poderoso e ele pode realizar obras que a gente nem sequer imagina, e é o que nós te pedimos nessa noite. O Senhor sabe como que cada um de nós se encontra nesse momento. O Senhor sabe o que nós necessitamos e pedimos que, através do teu Espírito Santo, o Senhor traga alento para o nosso coração, instrução, segundo a tua palavra, e também palavra de desafio para a tua igreja. É o que nós te pedimos e te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, o Salmo 8 é um salmo composto por Davi. O título é interessante. O texto diz ser um
um cântico composto para o mestre da música. Isso significa que tinha uma finalidade. Existem 55 salmos ao todo com essa designação para o mestre de música. Inclusive também o salmo que aparece em Abacuque, capítulo 3, que a gente viu recentemente no estudo dos cultos da terça com o Walter Genari. O significado disso parece aprontar para algumas canções que eram compostas no sentido de atender à demanda de algumas ocasiões especiais. Por isso eram compostas, entregues ao mestre do coro, que as preparava para essas ocasiões. O título ainda diz, de acordo com a melodia aos lagares, provavelmente uma música conhecida da época, e agora Davi faz uma proposta de uma outra letra, provavelmente para esses momentos especiais. Como é interessante perceber o valor da música para o culto, tanto no Antigo Testamento, quanto também na história da igreja cristã. O povo do Senhor sempre foi reconhecido como um povo que canta. E para cantar, a gente tem que valorizar os artistas, os músicos, que o próprio Deus levanta em seu meio. Por isso, fica aí um apelo para que a gente possa sempre levar a sério o trabalho desses homens e mulheres que Deus tem levantado no nosso meio, como músicos, para desenvolver ou realizar esse importante trabalho no contexto do culto da igreja. Bem, o Salmo traz uma pergunta, e essa pergunta está no centro do Salmo, no versículo 4. Que é o homem? Ou, o que é o ser humano? No entanto, o Salmo, antes de responder a pergunta, ou de trazer a pergunta, você vai perceber que o Salmo começa e termina com uma afirmação categórica. Os versículos 1 e o versículo 9, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Portanto, nós vemos que o salmista aqui introduz e encerra o salmo, ou seja, emoldura o salmo, essa afirmação, Deus, como é majestoso, o Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. E aqui estão algumas afirmações interessantes decorrendo disso que o salmista traz. Primeiro, ele diz que toda a terra louva a Deus com sua majestade, versículo 1. Ainda no versículo 1 ele diz, igualmente os céus cantam a glória do Senhor. Então não é só a terra, mas também os céus igualmente cantam a glória do Senhor. E aí vem uma afirmação muito engraçada por causa do contraste, né? Ainda no versículo 2 ele diz que dos lábios dos meninos e das meninas, dos recém-nascidos, o Senhor é adorado. Eu estou esperando aí, aguardando 2 netos para os próximos meses. Está chegando aí 2 meninos para trazer uma alegria maior para a nossa casa, o Francisco e o Timóteo. Né? E o texto está dizendo que o Senhor se agrada do louvor de crianças recém-nascidas. Em contraste, o Salmo traz para a gente aqui que os inimigos de Deus, eles não reconhecem a majestade, a glória de Deus, e por isso não oferecem a Deus o louvor que lhe é devido. Veja então esse contraste. Os céus, a terra, as crianças, inclusive bebês recém-nascidos, adoram ao Senhor, mas os inimigos de Deus não, eles não reconhecem. A gente vê em Mateus capítulo 21, versículo 15 e 16, o Senhor Jesus no templo. E nós encontramos ali cegos e mancos vindo a Jesus. Aqueles que naquela sociedade eram reconhecidos como fracos e doentes, e por isso tido como gente inferior vindo a Jesus. E Jesus os acolhe a todos, porque Jesus não os vê assim, fracos, incapacitados, impossibilitados. Jesus nunca nos enxerga dessa forma. Jesus, ao contrário, acolhe esses homens, essas mulheres, e eles são curados por Jesus. E ali por perto, diz o texto bíblico de Mateus 21, que algumas crianças estão ali. E essas crianças começam a gritar, numa alegria enorme, Hosana ao filho de Davi. Uma expressão que o povo judeu entoava
e que significa inicialmente, lá no Salmo, significa salva-nos Deus, ou Roshaná, da onde vem a palavra Hosana, salva-nos Deus, mas que com o tempo acabou virando uma expressão de louvor. Salve o nosso Deus, viva o nosso Deus. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, quando percebem que as crianças estão dizendo isso acerca de Jesus, e vendo ali um conjunto de fracos, ou seja, mancos, cegos e crianças, os fracos louvando a Jesus, eles ficam indignados. E eles perguntam a Jesus: você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Porque para esses homens poderosos, aquilo era uma tremenda de uma heresia. Mas Jesus responde a esses homens, a esses poderosos, com o Salmo 8. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. O que o texto está nos dizendo, e que está aqui presente no Salmo, é essa ideia de que Jesus aceita os louvores daqueles que, como crianças ou como fracos, se colocam diante dele. Nós vivemos numa sociedade que quer exterminar os fracos. Os fracos não têm vez. No entanto, Jesus, ao contrário, acolhe os fracos e recebe o louvor dos fracos. Em Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus nos diz que Deus escolheu o que para o mundo era loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. E nós vemos aqui o salmista se apresentando extasiado com a maneira como Deus vê o ser humano. Depois desse louvor todo que é prestado a Deus, ele agora fica assim, extasiado pela maneira como Deus vê o ser humano. E nós vemos aqui um contraste de ideias, porque primeiramente ele entende o homem como muito pequeno, diante de todo Deus e de toda a criação do Senhor, versículos 3 e 4. Mas, por outro lado, ele percebe também que o ser humano tem aí essa posição de domínio que ele recebeu das mãos do Senhor sobre a terra e sobre a criação. Então aqui nós vemos duas realidades aparentemente conflitantes, mas necessárias para que a gente faça um julgamento equilibrado sobre o que é o homem. O que é o homem? Primeiramente, o texto bíblico nos diz que o homem é um ser muito pequeno. Em primeiro lugar, o texto exalta a pequenez do ser humano. E é interessante, porque o salmo escrito por Davi, um pastor, certamente Davi dormiu muitas noites no campo, a céu aberto, guardando as ovelhas, e dá para imaginar Davi deitado, né? Ali olhando para o céu, contemplando as estrelas. Davi não sabia o que nós hoje, vivemos no século 21, sabemos acerca dos astros, das estrelas, acerca do planeta Terra. Ele não sabia que o planeta Terra é apenas essa poeirinha na imensidão do universo. Mas ali deitado, ele contemplava os céus, ele via a imensidão daquele céu, as estrelas, as luas, mais do que um teto bonito. Ele estava ali diante de uma profundeza sem fim, onde os olhos jamais alcançariam o mais profundo dos céus. E ele chega então ao verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto: o que é o homem? O que é o homem? Para que com ele te importes. E o filho do homem, para que com ele te preocupes. Lá atrás, os estudiosos e observadores, eles criam que a Terra era o centro do universo. Em torno da Terra estavam os planetas visíveis a olho nu e uma esfera de estrelas fixas no céu. Porém, com o passar do tempo,
e a aceitação do modelo heliocêntrico, lá no século XVII, perceberam que o Sol e a Terra estavam dentro de um disco vasto, em forma de galáxia, de estrelas. Depois foi sabido que essas estrelas eram sóis, como o nosso Sol, onde os planetas giram em torno dele. No século XX, através de modernos equipamentos, viram então que a nossa galáxia não era apenas uma das milhares, era apenas uma das milhares de milhões, segundo a física quântica, que diz que vivemos aí um universo em expansão. E no século XXI, fala-se que a estrutura geral do universo visível é formada por superaglomerados, formando uma vasta teia de filamentos e vazios. É difícil até para a gente tentar entender isso, por isso eu trouxe algumas imagens para a gente poder dar uma olhada. Vemos aqui, por exemplo, a imagem da Terra, se bem que tem gente que acha que ela não é redonda, mas aí parece que é, né? A Terra vista de longe. Mas à medida que a gente se afasta da Terra, a gente vai percebendo aí, então, os planetas. E ali, olha só, o Sol, o tamanho do Sol em relação, por exemplo, a Terra. Olha, a distância, né, e o tamanho do Sol em relação a todos os planetas. Aqui há uma proporcionalidade nessa ilustração, né? Depois nós vemos aqui a Terra sendo observada de longe de um dos planetas. Olha só, a pequenina, né? Agora nós vemos aqui um outro gráfico que mostra para a gente as estrelas da vizinhança solar, o braço da Via Láctea, onde está o nosso Sol, chamado Órion. E você vê que a Terra é aquele pontinho vermelho ali. Apenas aquele pontinho vermelho, ali é a Terra. Olha só dentro do complexo. E olha que esse é apenas um braço. Se a gente avançar um pouco mais e se distanciar um pouco mais, nós vamos ver agora a Via Láctea inteira e suas centenas de bilhões de estrelas, e o ponto vermelho na imagem mostra agora o nosso sistema solar. Deixa eu tentar achar. Longe da Via Láctea, o ponto vermelho na imagem, a gente passaria por mais de 50 galáxias próximas, como as chamadas nuvens de Magalhães, a Andrômeda e as galáxias do chamado grupo local, que são cerca de 30. A maioria é de galáxias anãs. E a gente fica olhando para tudo isso, olha só, imagine só. E nós estamos aí, gente, isso é a galáxia que nós vivemos. A Terra é um minúsculo ponto, é um grãozinho de areia no meio desse planeta, no meio de toda essa galáxia. E se a gente for perceber, dizem os pesquisadores que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Agora é interessante que Isaías nos diz que o Senhor conhece cada uma delas e chama cada uma delas pelo nome. Você vai numa praia, qualquer dessa aqui no Brasil, enche a mão de areia, impossível contar aquilo tudo, né? Pois é, agora imagine todas as areias do planeta, todos os grãos de areia do planeta, são em menor quantidade do que o número de estrelas no universo. Agora a gente olha para tudo isso, e a pergunta que nos vem é a seguinte: como é possível que o Deus do universo, o Senhor de toda essa grandeza, Ele tome conhecimento da minha existência, da sua existência, da nossa existência, e um Deus que venha se preocupar comigo e contigo? Como é possível isso? Essa é a conclusão de Davi. E olha que Davi não tinha todas essas informações. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali formaste, eu pergunto: que é o homem para que com ele te importes?
O que é o homem para que com ele te importes? No entanto, a palavra do Senhor em Lucas nos diz que até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados e nenhum cai sem que o Senhor tome conhecimento. Nenhum passarinho no planeta morre sem que Deus tome conhecimento. Então nós vemos aqui, de um lado, o Salmo nos apresentando essa pequenez do ser humano. Mas se a gente continua a leitura do Salmo, nós vamos perceber que agora o Salmo nos apresenta a grandiosidade dos seres humanos. O salmista passa agora da nossa pequenez em comparação com o universo para a grandiosidade que Deus deu ao ser humano. Versículos 5 e 6. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a vereda dos mares. Isso que o texto está nos dizendo. O Senhor fez o homem dominar sobre tudo. Em algumas traduções aparece, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Algumas outras traduções, como a tradução ecumênica, por exemplo, diz, fizeste do homem quase um Deus, com D minúsculo. Calvino explica para a gente essa ideia de um Deus que fez o ser humano, não é, um pouco menor do que os seres celestiais. Calvino explica que esse verso diz que ser coroado aqui é uma forma metafórica de se tratar. É como se Davi estivesse dizendo que o homem está vestido, está adornado com emblemas de honra concedidos pelo Senhor e que não estão muito distantes do esplendor da majestade divina. É isso que o Salmo está nos colocando. A Septuaginta coloca Deus aqui como Elohim, um substantivo que se refere a Deus, a majestade de Deus. No entanto, a Septuaginta traduz Elohim por anjos, porque por vezes esse nome é aplicado a anjos. Então, Calvino, olhando tudo isso, esse contexto, chega à conclusão que a infinita bondade de Deus é demonstrada nessa expressão, porque, em primeiro lugar, representa os seres humanos como que adornado por tantas honras que o tornam numa condição não muito inferior à glória divina e celestial. Ele diz também que Deus, ao dizer isso, menciona o domínio e o poder externos que os homens possuem sobre todas as criaturas, mostrando a que ponto de dignidade Deus elevou suas criaturas. Essa posição de sermos apenas um pouco inferiores aos seres celestiais, ou aos anjos, ou mesmo ao próprio Deus, pode ser percebido através do domínio que nos foi concedido pelo Senhor, domínio sobre a criação. Deus reveste os homens de soberania real, coroando-lhes de glória e de honra. O versículo 5 nos fala isso, e agora ele nos delega o controle de suas obras. O texto chega a dizer que sob os seus pés, os pés do homem, Deus pôs tudo. O que isso quer dizer? A gente precisa relembrar aqui o outro texto do calendário litúrgico de hoje, que é Gênesis capítulo 1. Deus, ao criar todas as coisas, tudo que veio a existir, e nós vemos ali uma sequência ordenada da criação. Não dá para a gente ver isso hoje, mas dá para você ver uma sequência ordenada da criação. E quando Deus conclui as suas obras no sexto dia, ele conclui com uma criação especial. Até então, tudo que ele cria, ele diz, e era bom aos olhos de Deus. Mas aí ele faz uma criação especial e ele diz, era muito bom. E o que era essa criação especial? Era o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Homem
e mulher os criou, diz Gênesis capítulo 1, versículo 27. E no versículo 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, olha a palavra aparecendo novamente, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. E Deus então cria o homem com características do próprio Deus. Na terça-feira passada a gente conversou um pouco sobre isso, no estudo das terças-feiras, quando eu pude falar sobre os atributos comunicáveis de Deus, os traços de Deus na humanidade, nos homens. E nós vemos aqui então que o salmista faz uma referência à criação animal. Ele fala de animais domésticos, fala de animais selvagens e fala que o homem tem o domínio sobre esses animais. E Deus agora nos dá o domínio sobre a criação, não para destruir a criação, não para dilapidar a criação, mas para cuidar da criação, como os jardineiros de Deus cuidando do jardim de Deus. Esse domínio não é um domínio opressivo, destrutivo, impositivo. Não, é um domínio de quem cuida com carinho e amor do que não é dele, mas que ele usufrui. Essa é uma pergunta que a gente deve levantar. A quem pertence a terra? Tem muita gente achando que a terra é dele. Tem muita gente que compra um pedaço de terra e acha que aquela terra é dele, ele é quem manda. Eu quero dizer que não é bem isso que a palavra de Deus nos fala. Essa é uma pergunta importante. Lá no Salmo 24, versículo 1, nós lemos: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem. E lá, então, daqui a gente pode entender que Deus é o Criador e, portanto, ele tem o direito da criação. Ele é o proprietário. Mas lá no Salmo 115, versículo 16, a gente lê outra questão. Diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Interessante, não é isso? Assim, a resposta equilibrada para essa pergunta de quem é a terra seria a seguinte: a terra pertence a Deus, a terra pertence ao homem. A Deus, a terra pertence porque ele a fez, ele a criou, e ela pertence ao homem porque Deus entregou a terra nas mãos do homem. Deus nos entregou a terra, a criação, para que governássemos em seu favor. Ou seja, a terra não é nossa, mas ela foi arrendada por nós, ou foi arrendada para nós. E Deus continua sendo o proprietário da terra, e um dia nós devolveremos a Ele, nós prestaremos conta daquilo que Ele entregou em nossas mãos. Então, Deus nos deu o domínio sobre a terra. E a gente precisa entender algumas coisas sobre esse domínio. Em primeiro lugar, esse domínio é cooperativo, ou seja, quando dominamos a terra, nós não estamos criando processos na natureza, mas nós cooperamos com esses processos. Antes do homem ser criado, Deus já havia criado as plantas, já havia criado as árvores, e o texto diz que a terra já era frutífera, antes mesmo do homem existir. Nós podemos, então, torná-la mais frutífera, sim, podando, limpando, irrigando, cuidando do solo, mas em tudo isso nós apenas cooperamos com as leis de produtividade que Deus mesmo já estabeleceu. Então esse domínio é um domínio cooperativo. Mas por outro lado, esse domínio é um domínio delegado. Portanto, deve ser um domínio responsável. Deus nos delegou esse domínio. Como já vimos, a terra é do Senhor e nós precisamos agir com responsabilidade, cuidando do que Ele nos deu para cuidar, aquilo que usufruímos, mas que é dele em última instância. Gente, nós não somos nada mais do que zeladores da propriedade de Deus. Nós somos mordomos da criação. Nós somos os jardineiros que cuidamos do jardim de Deus.
E essa administração inclui conservação daquilo que ele fez. Quando nós espoliamos os recursos naturais da terra pela ganância, ganância desenfreada, quando nós destruímos a natureza pela ânsia do pecado de ter mais e mais, acumular mais e mais, quando destruímos o jardim de Deus, nós trazemos, consequentemente, destruição para a criação de Deus, incluindo os habitantes da terra. A questão da pobreza está diretamente ligada, da injustiça social está diretamente ligada à questão de uma terra espoliada. Assim nós vemos o quão espiritual são essas temáticas envolvendo o meio ambiente, o cuidado com a casa que Deus nos deu para a gente morar e para a gente cuidar. O Salmo 8 nos fala isso. Mas há algo mais a ser dito sobre essa grandiosidade dos seres humanos e o seu domínio sobre a criação de Deus. À medida que o universo revela cada vez mais os seus segredos à pesquisa científica, quanto mais a ciência avança no desvendar dos mistérios da natureza e do universo, o domínio humano aumenta sobre a criação. Eu comentei há tempos atrás com vocês aqui, em nossa igreja, que quando o meu filho mais velho, Pedro, ele morou na Inglaterra, lá na cidade de Cambridge, um dia eu saí para caminhar perto da casa dele. E de repente eu me deparei com um prédio muito parecido com os demais prédios lá da Universidade de Cambridge, bem acinzentado, muito parecido. Só que tinha um escrito na porta, e estava escrito assim, Laboratório Cavendish. Eu já tinha pregado um texto que falava sobre esse laboratório, usando como ilustração, mas eu não o conhecia. E eu estava agora diante do laboratório. Um laboratório que foi fundado em 1874 e é um dos mais proeminentes laboratórios de pesquisa do mundo. Dali saíram, pelo menos, 28 cientistas reconhecidos com o Prêmio Nobel. E entre os seus estudos mais conhecidos está a primeira divisão do átomo. É interessante que logo na entrada do laboratório Cavendish estão escritas as seguintes palavras: grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que a apreciam. É uma citação do Salmo 111, versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. A ideia contida nisso aqui é que é impossível olhar para a criação, meditar na criação, estudar essa criação de Deus, aprofundar-se em pesquisa e não reconhecer a mão de um Criador poderoso que tudo gerou e que mantém todas as coisas. Ou seja, não há essa separação entre fé e ciência, se entendermos que a ciência não é outra coisa senão observar e conhecer a criação de um Deus que tudo fez. Assim, a responsabilidade humana sobre esse domínio da criação deve ser responsável, absolutamente responsável, com o fim de glorificar o Deus da criação. Então, depois de tudo isso, em que situação o homem se encontra hoje? Ao mesmo tempo que nós não somos nada diante da imensa criação de Deus, o Salmo 8 nos diz isso, ao olharmos que o planeta Terra não passa de um pequenino grão de poeira nesse universo criado, mas ao mesmo tempo nós recebemos de Deus o privilégio de sermos os mordomos da criação do Senhor e que fazemos isto bem quando cuidamos do planeta e prosseguimos nos conhecimentos, revelando esse domínio por meio de um trabalho que é reflexo da imagem e da semelhança do Senhor. Nós só conseguimos esse domínio porque nos foi concedido por Deus. Então nós chegamos a algumas conclusões aqui no Salmo 8. A primeira das conclusões do Salmo 8 é a seguinte: nós devemos reconhecer a nossa pequenez diante de Deus e de sua grandiosa criação, e isso
nos livra de todo orgulho e de toda presunção de acharmos que nós somos o centro do universo, que você é o centro do universo, que a sua família é o centro do universo, que a sua cidade é o centro do universo, que a sua igreja é o centro do universo, que o seu país é o centro do universo. E aí vem o desprezo sobre os demais. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus e da sua grandiosa criação, nós nos colocamos numa posição de humildade. Isso nos faz ver a todos os demais nessa situação de incapacidade e de vulnerabilidade, tal como nós estamos. É preciso lembrar que Deus rejeita a empáfia dos poderosos e dos orgulhosos, daqueles que se acham donos de todas as coisas. Mas o texto nos diz que Deus acolhe o louvor dos pequeninos. Jesus tem braços para acolher e para curar os fracos, que tantas vezes são desprezados em nossa cultura e em nossa sociedade. Que deixem morrer os velhos, que deixem morrer os incapacitados. Jesus não age assim, ele acolhe o louvor dos pequeninos. Jesus tem braço para acolher e curar os fracos e oprimidos. Jesus tem braços para abençoar os humildes, mas ele também rejeita e confronta duramente os orgulhosos que se colocam numa posição de superioridade opressora. Segundo o ensinamento do Salmo 8, nós devemos aceitar o maravilhoso presente que ele nos concede de sermos os seus mordomos no cuidado com a criação. Que grande privilégio. Porque se por um lado nós não somos nada, apesar dele não nos julgar assim, apesar dele estender a sua mão de cuidado o tempo todo sobre nós, nós vemos agora que Deus nos coloca numa posição de um pouco menores do que os seres celestiais, ou, em outras traduções, um pouco menores do que Deus. E concede a nós o privilégio e a responsabilidade de cuidar de sua criação terrena. Que bênção! Só que lembremos, a terra não é nossa, mas a terra também é nossa. E ele nos concedeu por arrendamento essa terra, para que cuidemos dela. Destruir a terra, desvastar a criação, poluir o planeta, matar rios e animais, desprezar a criação e os seres humanos como nós. Isso aponta para o terrível pecado que habita no coração do homem. Nós estamos vivendo num tempo em que toda essa empáfia humana tem sido questionada por meio de uma pandemia que tem revelado os nossos reais valores, que tem feito a gente expor como encaramos a vida, como encaramos o semelhante, como lidamos com a coisa, como lidamos com o dinheiro, como lidamos com nossa espiritualidade. Nós estamos vivendo um tempo onde essa crise se torna evidente. Tantas outras crises que estão presentes dentro dos lares, onde cônjuges não se suportam mais trancafiados, sozinhos, ou trancafiados com seus filhos, ou mesmo crises sociais, onde questões como as questões de racismo, que estão tão elevadas nos dias de hoje, levam milhares de pessoas às ruas e às praças de todo mundo. Não há mais, o mundo já não suporta mais esse tipo de coisa. O que é o homem para que com ele te importes? Essa é a pergunta que o salmista faz a Deus. Hebreus capítulo 2 é um texto que faz referência ao Salmo 8. Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 7, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés,
ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Nós vemos que aqui Jesus é apresentado como aquele que veio para restaurar o homem caído. E é em Cristo, e não em nós, a humanidade caída, que esse domínio da humanidade se revela verdadeiramente. É por meio da morte de Jesus que o diabo foi derrotado e os escravizados pelo pecado foram libertos. Jesus foi coroado e foi exaltado à destra de Deus, conforme diz os versículos 14 e 15 desse mesmo texto de Hebreus capítulo 2. Ou seja, se vivemos pela fé, a obra de Cristo se realiza em nós. Efésios capítulo 1, versículos 19 a 22, um texto muito conhecido, diz que Deus exaltou Jesus de tal maneira, depois de Jesus ter se humilhado até a humilhação mais baixa, que é a humilhação na morte na cruz. Deus agora o exalta de tal maneira que coloca todas as coisas debaixo dos seus pés. E essa realidade está disponível para nós, para que venhamos a experimentar essa verdadeira libertação em Jesus. Nós lidamos hoje com a fragilidade da vida e o pecado que afetou diretamente a humanidade, nos tornando inimigos de Deus e da criação de Deus, toda a criação de Deus. E muitos nessa busca de compreender o mundo, corre ora o risco de elevar o homem à posição de Deus, ou às vezes de elevar a criação de Deus à posição de Deus. Infelizmente, a gente percebe que nem todos os modelos de ações voltadas para a valorização do homem, para o cuidado com a vida humana, ou mesmo para com cuidado com a criação, a motivação, nem sempre ela é correta. Somente quando verdadeiramente nós nos encontramos em Deus por meio de Jesus, é que nós entendemos o verdadeiro valor da vida, da eternidade, da criação e do Criador. O princípio da vida está em Jesus. Em Jesus está o equilíbrio. Engajar-se numa ideologia, por mais humanista que seja, por mais ecológica ou ambientalista que seja, sem compreendermos o nosso real estado de pecado diante de Deus, sem olhar para a cruz de Jesus e buscar nele a redenção completa, nós não encontraremos o equilíbrio desejado e a verdadeira humanidade capaz de transformar o mundo que nós vivemos. Um mundo que está bastante sofrido. Então, que o Senhor, através desse texto de Salmo 8, Ele possa falar ao seu coração, que Ele possa te instruir, que Deus possa encher o seu coração de graça. Volte-se para Jesus, venha a Jesus, porque nele realmente se encontra esse equilíbrio. A realidade de nos vermos como verdadeiramente somos diante de Deus infinito que criou todas as coisas, ou seja, isso nos leva à humilhação, mas ao mesmo tempo o Senhor nos entrega uma missão do cuidado da sua criação através do seu grande amor. Nós vamos agora encerrar esse tempo de meditação ouvindo uma música. Hoje eu estive conversando com o Gladir bastante esses últimos dias, e o Gladir me disse que está compondo várias músicas em cima dos Salmos. Eu falei, você compôs em cima do Salmo 8? Eu vou pregar sobre ele. E o Gladir disse, sim, compus. Eu falei, então, Gladir, se você puder me passar essa música, eu gostaria de compartilhar com a igreja. A música se chama Os Lagares. Lembra que eu falei que é a melodia em cima de Os Lagares? Então vamos ouvir essa canção com Gladir, Salmo 8, Os Lagares.
caminho a se estender e a lua me sorrir. Me pergunto o que somos para que alguém se importe e nos queira bem. No entanto, nos criaste parecido com os anjos, nos fizeste responsáveis pelo teu jardim. Quando vejo um rio se acabar, sem mais água limpa a correr, peixes e aves mortos sobre o mar, por não ter o que comer, me pergunto o que fizemos deste mundo que criaste com teu grande amor. Obrigado, Gladir, por essa canção, por nos presentear com essas canções. A gente vai rodar uma última ainda depois, ao final, com ele. Mas eu gostaria de orar nesse momento, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos assista nesse momento tão difícil. Bem, esse quadro aqui é um quadro do Anderson Monteiro. Esse quadro foi pintado no ano passado, quando, exatamente nessa época de junho, julho, a gente comemorou, participou daquele congresso aqui no Mackenzie, em Brasília. Nós coordenamos o evento Arte, Meio Ambiente e Fé Cristã. E o Anderson pintou esse quadro. E eu olhei ele pintando, porque ele foi pintando ao vivo, né? E eu falei, cara, imagem futurista, né? Lá para frente, assim. Será que isso vai um dia acontecer? Né? Uma poluição tal no planeta Terra, em que os homens agora têm que ir para outros lugares fora da Terra para tentar encontrar vida, né? Mas era um quadro, esse quadro tinha a ver com denúncia e tudo, mas eu não imaginava que um ano depois a gente estivesse vivendo também com máscaras, por outras razões, ou por razões aproximadas, né? E eu fico olhando para tudo isso e fico pensando que Deus, precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Nessa semana a gente tomou conhecimento de algumas pessoas ligadas a membros da igreja, que foram infectadas, outras que perderam a vida, e nós sabemos que tem muita gente sofrendo, e nós sabemos também que tem muita gente, o mundo está sofrendo, e a gente precisa orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos dê uma compreensão clara acerca dessas coisas, para que possamos cumprir com esse chamado, com esse mandato cultural que Ele entregou em nossas mãos, e agirmos de maneira responsável e cuidadosa com a criação do Senhor. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelas verdades reveladas tão profundas no Salmo 8. Que o Senhor nos encontre, que o Senhor nos ajude. Obrigado porque, apesar de toda a glória que tens, do Senhor que cuida de cada detalhe deste mundo, desse planeta, mas o Senhor que cuida do detalhe e mantém em harmonia o cosmos inteiro, o universo inteiro. E o Senhor, apesar de toda essa glória, o Senhor se importa comigo, o Senhor se importa com cada pessoa que nessa noite está participando com a gente no culto virtualmente. Louvado seja o teu santo nome.
porque nós não temos sido desamparados pelo Senhor. Agora é verdade, o Senhor despreza os arrogantes, mas os humildes de coração, o Senhor os encontra. Os pequenos, os fracos, o Senhor os abraça, o Senhor os cura e o Senhor os restaura. E nós estamos aqui pedindo que o Senhor tenha misericórdia de tanta gente sofrida no nosso mundo de hoje. Quero pedir que o Senhor visite, Senhor Jesus, os leitos de hospital. Peço que o Senhor passe em cada leito de UTI. Se o Senhor controla o universo, o Senhor pode fazer isso. Que cada pessoa no mundo que está nesse exato momento, numa agonia terrível, tentando respirar, que eles sejam aliviados pela Tua graça. Peço que o Senhor, por favor, através da Tua graça e misericórdia, o Senhor sopre o Teu sopro e varra de uma vez por todas esse vírus. Que o Senhor traga saúde, sobretudo que o Senhor traga saúde espiritual, que nós possamos reconhecer a Tua graça e a Tua misericórdia, nos arrepender dos nossos pecados, da nossa empáfia, da nossa imoralidade, daquilo que temos vivido como se fôssemos o centro do mundo, desprezando os demais. Ó Senhor, tem misericórdia, ensina-nos a exercer o domínio sobre a Tua criação de maneira responsável, de maneira com que a criação seja valorizada e não depredada e destruída como tem sido feita. Oramos que o Senhor nos ajude, que o Senhor traga uma consciência à Tua igreja, ao Teu povo. E que nessa semana mesmo o Senhor nos encontre, que nessa semana mesmo o Senhor nos abrace. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua palavra e pela Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos para os avisos. Foi. Boa noite, gente. O Conselho da Igreja se reuniu essa semana para avaliar um decreto do governo do DF que permite a realização de atividades presenciais em igrejas. A decisão foi por manter os cultos online para evitar aglomerações. Mas, a partir dessa semana, a Secretaria e o Gabinete Pastoral começam a ficar abertos para atendimentos presenciais, com agendamento prévio. Nesse primeiro momento, a igreja vai funcionar de terça a quinta, das 9 horas da manhã até as 12h30. E outro aviso importante, no próximo domingo, nós vamos participar da Santa Ceia em um breve culto antes da Escola Bíblica Dominical. Será às 9 horas da manhã pelo aplicativo Zoom. Então providenciem o suco de uva ou vinho e o pão e se preparem com suas famílias em oração. O link para o acesso à sala será entregue pelo IPLN Avisos. Se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, entre em contato com o pastor Carlinhos ou a Tati Guedes. Nessa terça-feira, às 7h30 da noite, nós teremos mais um culto, esse pelo aplicativo Zoom. Quem dará o estudo vai ser o nosso capitão Eduardo Matos. Já na sexta, às 7 horas da manhã, nós teremos a nossa reunião de oração. Participe! Nessa semana, o Zé Carlos e a Terezinha fizeram e venderam, com a ajuda de uma equipe da igreja, mais de 60 tortas. Todo o dinheiro arrecadado vai para o Fundo de Ação Social da IPLN. Por meio dele, a igreja distribui cestas básicas para famílias e organizações filantrópicas durante a pandemia do novo coronavírus. Se você quiser fazer também uma doação, entre em contato com algum dos nossos diáconos. E não se esqueça, meu povo, de fazer a transferência dos dízimos e das ofertas. Boa noite e boa semana. Já estamos encerrando o culto. Eu quero antes fazer aqui a palavra de agradecimento ao CA, à Marcinha, à Lídia, ao Arthur Bringel, ao Eduardo, Rubão, Pato e a Érica. Não posso esquecer nunca da Érica, que sempre está aqui preparando um lanchinho para a gente, fazendo um café, um chazinho, para que quando terminam
termina tudo, a gente pode ali tomar um chazinho antes de ir embora para casa. Que Deus abençoe vocês, obrigado pelo esforço que vocês têm tido, no sentido de fazer um belo trabalho para a glória de Deus através desses cultos. Recebamos a bênção. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa e sobre todo o Israel do Senhor, espalhado sobre a face da terra, desde agora até o dia glorioso, que Jesus voltará para buscar a tua igreja e nós com ele habitaremos os novos céus e a nova terra. Louvado seja o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Domingo que vem, 9 da manhã, ceia, vamos levar a sério, prepare-se com sua família em oração, para que tenham um tempo de oração antes, confissão de pecados, para que a gente não faça daquele momento tão especial algo banalizado. Contamos com você próximo domingo, pelo Zoom, às 9 da manhã. Boa semana, fiquem na paz. Na lata do lixo a sujeira, na cesta do lixo o papel, na lata do lixo a besteira, o resto da sobra do mel. Na lata do lixo a madeira, no saco do lixo o metal, o resto da sobra da feira, o resto do reino animal. Na lata do lixo, na lata do lixo. Em cima da mesa a comida, em volta da mesa o irmão. Em cima da mesa a bebida, em volta da mesa a canção. Em cima da mesa a toalha, em volta da mesa o perdão. Em cima da mesa a migalha, em volta o pedaço de pão. Em volta da mesa, em volta da mesa. Na lata do lixo a sujeira, na cesta do lixo o papel, na lata do lixo a besteira, o resto da sobra do mel. Na lata do lixo a madeira, no saco do lixo o metal, o resto da sobra da feira, o resto do reino animal. Na lata do lixo, na lata do lixo. Em cima da terra a cidade, em volta da terra o lixão. Em cima da terra a avenida, em volta da terra erosão. Em cima da terra a calçada, em volta da terra avião. Em cima da terra o esgoto, em volta a revolta e o não. Em volta da terra. Terra a cidade, em volta da terra o lixão. Em cima da terra a avenida, em volta da terra erosão. Em cima da terra a calçada, em volta da terra avião. Em cima da terra o esgoto, em volta a revolta e o não. Em volta da terra.